Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui na Central do Livro de Mórmon. E essa semana nós vamos falar sobre a experiência de José. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mônica Martins, eu sou psicóloga e aqui na Central do Livro de Mórmon eu faço uma análise psicológica do Vem Segue-me da semana. E essa semana nós vamos falar que o Senhor estava com José em sua adversidade, assim como Ele está com você e comigo e com cada um de nós, seus filhos, em seus desafios e adversidades. E para começar, eu queria fazer uma análise psicológica o que será que fez, em sua opinião, queria que você ponderasse sobre isso. O que será que fez com que José ficasse próximo do Senhor ao passar pelas provações? Como é que o Senhor estava com ele? Já que é sobre isso que nós vamos falar. Então, é importante pensar nas evidências que mostram sobre a vida de José e sobre o quanto José preservava a presença de Deus em sua vida. Isso fica claro para mim de que era nas atitudes de José, era exatamente no comportamento, na fidelidade, no desejo real e sincero do coração dele de fazer aquilo que era certo, de guardar os mandamentos para que fosse abençoado. Mas é claro que por mais que ele fizesse tudo corretamente, as bênçãos não vinham, né? E ele podia ter se questionado: Senhor, por quê? Depois de tudo que eu tenho feito, né? Depois de cumprir com toda a obediência aos seus mandamentos, toda a reverência ao seu nome, eu ainda assim não consigo ser abençoado. Mas não, José simplesmente teve uma atitude nobre e que para mim é sem dúvida alguma um exemplo, que é a perseverança. A perseverança que José teve ao viver de forma leal e fiel a Deus e cumprindo os seus mandamentos, mesmo não sendo abençoado à altura do que ele almejava naquele momento, de forma instantânea, de forma rápida, assim como nós esperamos, e é natural que a gente espere isso, porque nós vivemos em um mundo capitalista, onde socialmente as coisas acontecem com uma extrema velocidade, até porque nós estamos no século 21 e na era do digital. Então, se a gente mexe no mouse, tudo muda, a gente já consegue falar com o outro lado do planeta instantaneamente. Então, imagine o que é quando você almeja uma bênção, você almeja uma resposta de Deus e essa resposta não vem, essa bênção não vem e você insistentemente, de forma perseverante, continua fazendo aquilo que é certo. Pode ser que algumas vezes você possa pestanejar, possa pensar assim: Senhor, o Senhor está me ouvindo? Teve um dado momento em que Cristo, na cruz, fez essa pergunta, né? Ele perguntou: Pai, por que me abandonastes? E Deus estava ali, nunca o abandonou. Mas a dor e a angústia de Jesus Cristo era tão grande que ele fez essa súplica. Algumas vezes eu confesso para você, eu também já fiz. Senhor, o que está faltando em mim para o Senhor escutar as minhas preces? Para o Senhor mudar o curso da minha vida? Para o Senhor trazer ao meu coração mais alegria, mais felicidade? Trazer à minha vida mais prosperidade? Trazer à minha família mais paz, mais bênçãos, mais espiritualidade? Mas apesar de serem pedidos justos, solicitações nobres, o Pai Celestial sabe de que todas as coisas pelas quais você e eu passamos nessa jornada terrena são extremamente necessárias para o nosso progresso eterno. E não foi diferente com José. Era necessário que isso acontecesse com José, exatamente dessa maneira, para que depois da tempestade José pudesse desfrutar das bênçãos da bonança. Então, muitas vezes, quando você está passando pela escassez, às vezes escassez emocional, de não ter inteligência emocional, às vezes escassez financeira, de não ter dinheiro, às vezes escassez espiritual, de não ter fé suficiente para passar por aquele desafio, mas está agarrado ali a barra de ferro, sem pestanejar. É nessas horas
É nessas horas que Deus está atento às nossas atitudes. É exatamente nessa hora que Ele está olhando para você e por você. Eu sempre gosto de pensar assim, sabe? Quando algo dá errado, quando minhas expectativas não são atendidas, quando as minhas preces não são respondidas com as respostas que eu muitas vezes quero, eu sempre gosto de pensar assim: poderia ser pior, Mônica. Poderia ser muito pior. Então aceita essa dádiva, aceita essa bênção, porque você não conhece nada diferente disso que está acontecendo. Pensar assim faz com que eu me encha de esperança, faz com que eu recobre minhas forças, minhas energias, com que eu tenha desejo de perseverar. Agora, tem uma coisa interessante que aconteceu com José, né? Com a ajuda do Senhor, José fugiu da tentação da mulher de Potifar. E tem alguns pontos aqui, alguns passos importantes que servem para que você e eu possamos aplicar no nosso dia a dia para mudar o curso de nossas vidas. Uma das coisas que José fez, que foi muito interessante, serve de lição para nós, é que ele recusou o assédio da mulher de Potifar. Então, quais são os assédios em que eu e você podemos recusar hoje? Quais são os tipos de assédios que nós podemos e devemos recusar hoje? Muitas vezes o assédio não precisa necessariamente ser um assédio moral, mas um assédio para deixar de estar com a sua família e trabalhar mais horas, deixando de ter qualidade de vida com eles. Muitas vezes o assédio pode ser passar muitas horas no celular. Muitas vezes o assédio pode ser passar muitas horas na televisão. Muitas vezes o assédio pode ser o seu foco no negativo, potencializando assim os seus sentimentos negativos também, que respingam, né, no seu ambiente, na sua família, no seu lar, no seu relacionamento, no seu trabalho. Qual é o assédio que você tem dado atenção ou que você tem se negado a dar atenção e que pode celebrar por estar conseguindo superar? Ah, Mônica, eu não posso celebrar não. Essa semana ainda não, mas eu vou colocar meta nessa semana de mudar o curso da minha vida e abrir mão desses assédios e realmente recusar, ceder a esses assédios que roubam meu tempo, que roubam minha saúde, muitas vezes que roubam o privilégio de eu desfrutar da companhia da minha família, dos meus filhos, do meu cônjuge, da minha esposa. Parabéns! Assim que você fizer, celebre. Sabe por quê? Muitas vezes nós nos cobramos por algo que nós não fazemos, mas não celebramos quando nós realizamos. E celebrar faz com que o seu cérebro registre uma memória de vitória. Todas as vezes que você registra no seu cérebro uma memória de vitória, você constrói uma crença fortalecedora sobre você, sobre sua identidade, sobre sua capacidade, sobre o seu merecimento. Então, não deixe de celebrar. Se você não tem celebrado suas pequenas vitórias diárias, é hora de ficar atento a isso, tá? Acorde já pensando qual é a vitória que eu vou celebrar hoje. E se você não tem nada pelo qual celebrar, já acorde pensando: eu hoje vou tomar algumas atitudes, algumas decisões em que me farão no final desse dia celebrar essas atitudes, essas escolhas, essas vitórias. Tá bom? A segunda coisa que ele fez foi que ele reconheceu que pecar ofenderia a Deus e a outras pessoas. Quantas vezes, né? Você e eu, nós escolhemos fazer algo que é algo bom, até não é algo errado, mas não é algo excelente. Eu já conversei com algumas pessoas que em algum momento me disseram assim:
essa pessoa vai ver. Na hora que ela disser tal coisa, eu vou responder da mesma maneira, ou seja, eu vou pagar com a mesma moeda. E eu tive o bom senso naquele momento, talvez se fosse em outro momento eu não teria, mas naquele momento essa experiência serviu de lição para mim também. Eu tive o bom senso de dizer assim: você vai se nivelar por baixo ou por cima? Jesus Cristo, quando Pedro escorregou e afundou nas águas, ele se nivelou por cima, não porque ele queria mostrar que ele era melhor do que Pedro, mas porque ele teria força para estender a mão para Pedro, para erguer Pedro. Da mesma maneira, isso deve acontecer comigo e com você. Nós não devemos nos nivelar por baixo. Nós não devemos escolher algo que possa denegrir a nossa imagem como filhos de Deus, ou ainda que possa envergonhar o Pai Celestial das nossas escolhas. Mas e se isso aconteceu, Mônica? E se isso acontecer? Se isso acontecer, nós temos que ser extremamente sábios e gratos, porque nós temos um Salvador que expiou pelos nossos pecados, que é Jesus Cristo, nosso irmão. Ele expiou pelos nossos pecados para que nessas escorregadelas nós pudéssemos nos arrepender honestamente, sinceramente e estender a mão para receber o bálsamo curador da expiação dele. Então não hesite em desfrutar dessa dádiva, mas para que isso aconteça, você precisa trilhar o caminho do discipulado, se arrependendo e mudando o percurso da sua vida. E depois, José, ele também recebeu a ajuda do Senhor da seguinte forma: ele não deu ouvidos à tentação, mesmo que tenha continuado a cada dia. José era tentado constantemente por ela, mas ele não cedia. Por que ele não cedia? Porque ele já tinha tomado essa decisão antes da tentação acontecer. Ele já tinha tomado a decisão. Ele buscou a ajuda do Senhor para tomar essa decisão, para que ele pudesse estar firme, constante, imutável em guardar os mandamentos de Deus em todos os momentos da vida dele. Então, a decisão para triunfar diante do desafio, do pecado, da adversidade, não é na hora que você toma, você precisa tomar a decisão antes. Porque na hora é muito simples de agir, uma vez que você já tenha decidido como agir, né? E por último, ele deixou a sua roupa e fugiu e saiu para fora. Significa o quê? Se você não conseguir lidar com essa adversidade, não vai adiante dela, fuja dela, corra léguas dela, fique distante dela. Tem uma analogia que eu gosto muito de 3 pessoas, 3 candidatos a um emprego de caminhoneiro. Eles se candidataram para a vaga e eles estavam lá para entrevista no dia que a vaga ia ser liberada. E aí o primeiro foi entrevistado, ele falou assim: olha, eu sou um motorista nota 1000, eu sou tão eficaz que eu posso passar com as rodas do caminhão sobrepostas, elas nem precisam tocar o solo na ribanceira, no abismo, porque eu vou passar com uma velocidade tamanha que eu entrego a sua mercadoria lá com total segurança. Pode apostar. Aí o entrevistador, ok, muito obrigada, eu vou fazer a entrevista com o segundo candidato. E aí o segundo candidato disse: olha, eu sou muito veloz no volante, sou muito criterioso, tenho anos de carteira e te garanto que essa mercadoria vai chegar no local com total segurança. Eu vou passar pertinho da ribanceira, eu vou derrubar pedregulhos lá, a areia, a terra, mas o caminhão chega intacto com a sua mercadoria.
Ok, o entrevistador disse: muito obrigada pela sua presença, pela sua apresentação, pela sua perspicácia como motorista, mas eu preciso entrevistar o terceiro candidato. E o terceiro candidato entrou na sala humildemente, e aí o entrevistador já estava curioso, né? O que será que esse candidato vai me dizer agora? E aí o candidato disse assim: olha, eu sou um motorista muito criterioso, muito zeloso, muito cuidadoso, mas eu garanto que a sua mercadoria vai chegar lá, por quê? Porque eu vou passar o mais distante possível desse abismo, dessa ribanceira, para não correr o risco do caminhão tombar com essa mercadoria e nós perdermos toda essa mercadoria no meio do caminho. Então, obviamente, que quem conseguiu ter aquela vaga foi, sem dúvida alguma, o motorista mais cauteloso. Como é que você tem sido como motorista da sua própria vida? Você tem sido cauteloso? Você tem sido cautelosa? Ou você tem arriscado aí muito a sua vida, se jogando muito à beira do abismo? Se isso tem acontecido, que bom que você está aqui me escutando agora. Muda a sua rota. Se afaste desse abismo. E se você não conseguir fazer isso sozinho, sozinha, busque ajuda, porque é possível. É totalmente possível ser ajudado. E com certeza absoluta, onde tem luz não tem escuridão. Tem muita gente querendo ser luz na sua vida. Aproveite, busque essa luz, tá bom? E como exemplo, com o exemplo de José em mente, eu quero que você faça um plano. Eu já tracei o meu plano da semana e eu quero que você também trace o seu. Vê se você concorda, se você acha que é uma boa ideia. O plano é o seguinte: você vai escrever aí no seu diário ou em um local que seja importante para você, pode ser no seu bloco de notas do telefone, tá? Qual é a tentação? Qual é o desafio? Qual é o assédio que acontece na sua vida? Pode ser jogar muitas horas de videogame e não estudar o que você precisa estudar. Pode ser, de repente, não ter um convívio conjugal à altura do que o Senhor espera de você com a sua esposa ou com o seu marido. Pode ser qualquer coisa. É a sua tentação, é a sua dificuldade, é o seu assédio, o seu gap, aquele buraco assim que tá faltando para você se sentir mais plena espiritualmente, mais pleno. Então você vai escrever qual é a sua tentação, depois a situação, né? As situações a evitar. Por quê? Por exemplo, se é jogar videogame em excesso, né? Então, quais as situações que você deve evitar? Você deve evitar estar em contato com as peças do videogame. Por exemplo, você deve evitar estar com tempo livre, preenchendo o tempo adequadamente para que somente quando sobrar tempo você consiga então negociar com a tarefa desse tempo para jogar o videogame. E por último, plano de resposta. Qual é o plano de resposta? O plano de resposta é: eu vou jogar o videogame 30 minutos ou 1 hora após as 19 horas. Um exemplo, depois de todas as minhas tarefas realizadas. E esse plano, saber qual é a tentação, saber quais situações evitar e saber qual plano de respostas você vai dar para mudar esse cenário, vai te fortalecer de uma maneira em que você vai descobrir quem é você de verdade, o quanto você é capaz de superar os seus próprios desafios. E isso vai ser muito interessante para você. Desfrute disso, celebre a cada pequena vitória. Hoje eu consegui, Mônica, viva um dia de cada vez e viva esse dia para celebrar. Tá bom? Esse é o meu desejo para você, sinceramente. Espero que você tenha gostado dessa análise psicológica. E se você quer ficar mais tempo comigo, me siga nas minhas redes sociais. Aqui embaixo eu tenho o link do meu Instagram e também do meu canal do YouTube, onde eu trato de tudo que se refere à inteligência emocional, crenças limitantes, caminhos para sua verdadeira felicidade. E vai ser um prazer para mim ter você comigo, tá bom? Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um beijo grande, nos vemos na próxima análise psicológica. Até lá!